Olá pessoal, estamos de volta em mais de PR Cochado Talks aqui. Hoje com meu amigo, parceiro, colega de primeira série, até hoje, amigão e assim de grandes e longas datas, Leonardo Provedel, um cara diferenciado na odontologia, um cara que veio trazer para a odontologia uma visão muito mais de mercado, de empreendedorismo, de crescimento profissional, e é dono de uma das grandes escolas de odontologia, de pós-graduação de odontologia, que nós temos aqui em Salvador. Então, com muito prazer, eu recebo o Léo aqui hoje para esse bate-papo. Fica até o final porque tem muita coisa boa. O Léo vai trazer muita informação interessante e relevante aí para você que quer fazer uma especialização, você que quer entender um pouquinho de como gerir melhor a odontologia dentro do seu consultório. E esse papo vai estar muito circulando nesses assuntos, tá? Então, curta o episódio, compartilhe, se inscreva no canal, que isso fortalece bastante. Escreve alguma coisa, nem que seja um emoji, para que a métrica do YouTube entenda que você está querendo mais informações sobre o canal e possa compartilhar isso com mais pessoas. Recados dados, Léo, muito obrigado pela sua presença aqui. Você é uma referência dentro da odontologia e agradeço demais você poder estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Giovanni, mais uma vez, obrigado aqui por estar aqui como co-hoster aqui do nosso episódio. E eu começo com uma pergunta que, assim, eu gosto muito quando a gente tem esse lado familiar, né, envolvido, e é a pergunta assim, mais voltada para esse caminho odontológico, né? Isso foi... você fazer odontologia, Léo, foi uma coisa que veio natural por seu pai ser um dentista, ou você acha que isso veio através da sua vocação, da sua busca em fazer, de traçar esse caminho como dentista? Em primeiro lugar, seja um prazer estar aqui com vocês, né? Do lado de amigos, você amigo de longa data, Giovanni também. Nós temos uma relação familiar, né? Nossos pais foram colegas de faculdade, nós fomos colegas de colégio, de faculdade também. E poder participar disso aqui com vocês é um prazer imenso, esse espaço que você está abrindo aqui para a gente falar de coisas pessoais, coisas profissionais, coisas empresariais, né? Na realidade, isso é bem bacana, é um espaço que precisava, dentro da odontologia, a gente ter esse tipo de bate-papo mais descontraído e ao mesmo tempo com conteúdo. É muito bacana, parabéns para vocês pela iniciativa. Obrigado, aliás, a gente não poderia esperar uma coisa diferente de pessoas como vocês, né? Bom, na realidade, pode até parecer que eu tive influência paterna para poder ir para a odontologia, mas eu acho que era por falta de opção. Eu vou te falar que eu sempre fui um aluno bom, nada excepcional, mas um aluno bom, mas eu cheguei na metade do terceiro ano e eu não sabia direito o que eu ia fazer, né? Ficava ali naquela dúvida, sem saber direito, tal, e de repente... Eu me lembro até que no terceiro ano a gente chegou a trocar até um papo sobre isso. Você falou assim, cara, eu acho que eu vou fazer odontologia. Eu digo, porra, vai ser legal, vai ser bacana, porque já era alguma coisa mais ou menos ali, né? Dentro pois é, então eu tive essa história assim de não saber direito e acabei indo para odontologia e acabei passando em odonto na Federal, em Feira, né? Passei primeiro em Feira e medicina na Baiana e depois veio a odontologia na Federal. Eu acabei optando pela odontologia, não sei se foi a opção certa, talvez se eu fosse médico hoje em dia, talvez a situação fosse diferente, né, do ponto de vista familiar, empresarial, tudo, porque minha vida toda girou em torno da odontologia e a gente não sabe o que teria acontecido, mas enfim, teve a influência, óbvio, de meu pai, por ser dentista, por ser um cara até conhecido, bem conhecido no meio da odontopediatria, não tem nada a ver com a minha escolha profissional depois dentro da especialidade. As primeiras crianças que eu atendi foi com ele lá, me ajudando lá. Na Igreja da Vitória também, ele foi coordenador durante muito tempo do Centro Social Esmeralda Natividade, que passou muita gente bacana por lá. Ele abria espaço para muita gente estagiar com ele. Um cara muito generoso. Isso, e aí a minha escola também foi lá. Eu costumo brincar
que quando eu fiz minha primeira restauração, não tinha nem começado a faculdade, que é brincadeira. Naquela época cabia esse tipo de coisa, né? Para que fique bem claro isso. Que naquela época cabia, antes da gente ser cancelado aqui totalmente e ser preso por exercício ilegal da profissão. Mas era assim, então tinha aquele centro social lá e eu tinha passado no vestibular para o segundo semestre e no tempo lá meu pai falou, tá fazendo nada em casa, vai para lá. Aí eu comecei tirando radiografia, comecei fazendo exame clínico, daqui a pouco me deram para fazer uma restauração lá, achavam que eu já fazia odontologia, eu nem tinha começado a faculdade ainda, enfim. Cabia esse tipo de coisa e a gente acabou desenvolvendo dentro da odontologia, mas eu diria que foi mais por falta de opção, aí acabou sendo a influência paterna de já ter um consultório, de já ter alguma coisa me levando para a odontologia e eu sou muito grato por isso. Porque tudo depois que a gente conquistou foi derivado dessa escolha. Legal. Show de bola. Léo, você falou aí do lado empresarial, né? A gente estava conversando um pouquinho mais cedo, falando sobre gestão. E assim, para mim, a questão, acho que a maior dificuldade que eu tenho hoje, inclusive eu vou até contratar uma pessoa para me ajustar nessa questão, é a gestão. Você fez algum curso sobre gestão? Você quebrou muito a cara que nem eu? Como é que foi isso para você e o que é que você deixa para a galera aí de conselhos sobre gestão para empresários em odontologia e para dentistas de consultório? O que você pode falar? Cara, essa parte de gestão, essa parte de administração, de uma maneira geral, o dentista ele não consegue entender que ele é o empresário. Ele pode ser dono de um consultório, ou mesmo não ser dono de um consultório, ele está gerindo a própria agenda, trabalhando em consultórios das outras pessoas, ele continua sendo um empresário dele mesmo, do serviço que ele está oferecendo. E a maioria de nós não é preparada para isso, a gente não tem nenhum tipo de ideia de como precificar, de quanto vale sua hora clínica, nada disso, né? E isso faz com que as pessoas muitas vezes não tenham o conhecimento, o conteúdo necessário para poder gerir bem a própria vida. E eu percebi isso quando a escola que a gente montou estava evoluindo de um curso para mais cursos e eu geria o meu produto, que foi o produto que começou a escola, para poder começar a administrar as outras coisas e eu só comecei a tomar pancada. Foi pancada atrás de pancada. Pancada atrás de pancada, eu acho que a gente só sobreviveu até hoje porque a gente tinha produto de qualidade, porque a gestão era péssima. Péssima, péssima, péssima. E eu entendi desde muito cedo que eu precisava melhorar. Então eu comecei a desenvolver o lado empresarial fazendo curso. Eu procurei me educar, né? Eu já fiz uns 8 cursos relacionados à parte de gestão, desde a parte fiscal, a parte junta com a tributária, até a gestão financeira, que fui sair para fazer curso na G4 Educação, com a V4 Company de Marketing, com o INSPER de gestão financeira. Todos esses cursos foram investimentos que eu fiz na minha carreira para poder me desenvolver como empresário. Porque a gente via todo esse contexto no Instagram, né, nas redes sociais, na realidade, e entendia que aquilo era um conteúdo necessário. Então eu fui buscar, aliás, até hoje eu estou fazendo um curso, nesse exato momento, eu estou fazendo um curso de matemática empresarial. Então a gente vai descobrindo as brechas dentro das valências que a gente tem e vai encaixando aqueles conteúdos, porque para calcular aquilo que hoje em dia eu preciso calcular, que é, sei lá, o markup de produtos, a margem de um produto, a precificação, hoje em dia eu gerencio 4 empresas, não só dentro da área de odontologia, como empresas fora da odontologia. E eu preciso entender dessas coisas e estava faltando essa parte da matemática financeira, de como... Eu já sabia como precificar curso, mas como precificar as outras coisas dos outros negócios, eu não conseguia fazer isso. E aí eu fui buscar e minha busca constante hoje em dia é no crescimento dessa parte empresarial. Busquei ajuda inicialmente, contratei consultorias e depois fui procurando crescer o meu próprio avatar, o meu próprio personagem nesse sentido empresarial. Muito legal, muito legal. Isso é bem interessante, né? Porque, assim, quem vê o Inovare de fora, que, pô, já ganhou uma outra proporção, que já cresceu, já montou mais sala, acaba não entendendo esses percalços que você passou, né? E como é que foi ter a ideia de montar
a sua empresa de educação e institucionalizar aquilo, abrir mesmo, dar a cara a tapa? Teve muito frio na barriga, foi muito estressante, como é que foi isso aí? Tipo assim, eu estava conversando hoje com uma pessoa e que eu estava falando com ela que não tem nada que não tenha risco, né? Mas isso vai ser caro, isso vai ser, eu não tenho dinheiro para isso, eu estava conversando com meus pais, eles disseram que isso não vai dar certo e tal. Eu ouvi todas essas coisas, e quem vai empreender vai ouvir todas essas coisas. Se você for abraçar a parte ruim de qualquer negócio, você não vai para nenhum deles, né? Você fica parado. Você fica parado, porque você congela em relação a isso. E quem é empresário, quem empreende, a primeira coisa que tem que ter é coragem. Coragem, não tem outra. Eu lembro que você falou isso, eu me lembro que a gente estava num Ciosp há 200 anos atrás, nem lembro quando foi, estava eu, você e Fábio, meu irmão, e aí você comentou uma coisa, que você na sua vida, você sempre arrisca nos momentos, e aí você pode se dar bem ou pode se dar mal, mas a vida é um risco. O tempo todo. Vem cá, eu acho que eu chamaria qualquer pessoa, se eu disser para você, eu tenho 100% certeza que a gente vai se dar bem aqui. Não tem esse tipo de negócio. Esse tipo de negócio a gente não oferece, a gente fica sozinho, só pra gente. Não é verdade? Você vai oferecer uma coisa que... Não, se eu tenho certeza que vai dar certo, vai ser meu, não vou oferecer pros outros. Pois é. Então, a gente teve todo esse frio na barriga e o Inovare, na realidade, ele foi construído desde o início por mim, por Márcio Lisboa, com 2 produtos. Era o meu curso de cirurgia, que era um produto que já existia desde o Centro Social lá da Vitória, e Marcinho tinha o curso dele de atualização em prótese. Então a gente montou toda uma estrutura que era numa casa toda acabada, que era um galpão que o cara tinha feito... Eu sei até o que era a casa da gente, as pessoas até sabem. Antigamente, a casa da gente era uma casa bem famosa no Rio Vermelho, que tinha atividades ilícitas antigamente. É capaz de alguém que está assistindo até de ter frequentado a casa e ter sido muito feliz lá dentro, inclusive. Teve grandes momentos, ou talvez nem tão grandes assim. Decepcionantes, gratificantes. Talvez, enfim. Então o cara tinha montado um galpão e a gente chegou lá e arriscou. Isso pra você ter ideia, cara, a gente comprou a casa, o cara não tinha nem a documentação direito e eu paguei uma parte da casa, Marcinho pagou a outra, a gente não conseguiu o restante do financiamento, que a documentação do cara não aprovava, o cara queria, e aí foi uma confusão, e a gente sempre naquele risco de perder o dinheiro. Começamos a primeira turma, tínhamos uma chancela, a chancela cancelou com a gente estava com a turma, eu lembro até hoje, uma turma de endo cursando, e a gente não tinha chancela. Já com 4, 5 meses de curso, o pessoal já fazendo a casa meio em obra, assim, eu falava, como é que essas pessoas confiaram na gente? Meu Deus do céu. Enfim, não conseguimos rodar aquele curso, o Márcio negociou com o pessoal do Uningá, transferimos os alunos para Uningá, saíram do Rio Vermelho e foram para Vilas do Atlântico, e enfim, aí tal. As coisas acabaram acontecendo, mas o risco foi o tempo do risco de ser processado, de não dar certo. E aí começamos devagarzinho, só com esses 2 cursos, tiramos as especializações, corremos atrás da chancela de novo. As coisas aconteceram, quando é para acontecer, aí vem o fator sorte, é o que eu falo, coragem e sorte é fundamental para qualquer empresário. E aí, o que é que acontece? Quando você estuda, quando você se prepara, você tem que estar preparado para os momentos que exijam de você coragem e que a sorte chegue. E aí as coisas foram acontecendo. Como os produtos eram de qualidade, permanecem sendo de qualidade, eles foram sedimentando e traçando a base para a escola se desenvolver. O alicerce. Pra você ter ideia, a escola vai fazer 15 anos ano que vem, e o curso de cirurgia ele tem 23 anos, praticamente, o curso de Márcio tem quase 20 anos, e eles 2 ainda acontecem na escola, são produtos que ainda funcionam, todos os anos, sempre rodando, eles ainda estão lá, e eles foram a pavimentação da escola. Então, legal. O risco passou a ser calculado, porque a partir do momento que a gente tirou as especializações antes da chancela e condensou o custo daquilo ali aos nossos 2 produtos, a gente começou pelo menos empatável. Eu começava a rodar meu curso, eu ganhava dinheiro como professor, mas não ganhava como empresário. E aquilo foi um passo importante, e que isso perdurou durante algum tempo. Mas a decisão, o frio na barriga, você tá doido, você chegar lá e um curso para começar e o pedreiro pintando ainda, o outro rebocando e no outro dia ia entrar aluno, paciente e tal, era a gente contratando um banheiro químico para botar na frente, que nem o banheiro estava pronto. Nossa! Né? A gente passou por muita coisa. Quem passa lá e vê hoje do jeito que tá... Pois é isso que eu ia dizer, quem olha assim, pô,
Leozão aí teve Nem sorte. imagina. As família pessoas de costumam, dentistas, cara. As pessoas costumam associar muito não, você se deu bem, você pegou uma outra época da odontologia, você se deu... Ninguém não consegue entender a estrada inteira que você as passou. dificuldades eram outras em outros momentos, né? E são diferentes, mas não menos. Sim. Eu tomei muita relevantes. pancada da ABO, né? Porque na época não era que a ABO fosse ruim, nem porque eu estava fazendo nada assim, mas a ABO ela tinha meio que um conceito de domínio sobre os programas de pós-graduação, que eles meio que de maneira mais, não era explícita assim, mas eles condenavam outras escolas que começavam a abrir outros programas, né? Era um perfil da direção da ABO da época. Hoje em dia não tem mais isso, obviamente está... tipo assim, se você não estiver dentro desse escopo aqui, você não é limpinho, digamos assim. Era como se só eles tivessem o direito de fazer programas de pós-graduação enquanto associação de classe. Então eles batiam muito, principalmente eu que era pequenininho ali, tomei muita pancada. E você foi um cara que desbravou isso, né? Então isso foi importante, né? Hoje, nessa odontologia atual que nós estamos, a gente vê uma odontologia com muito mais opções, né? Com muito mais... É lógico que tem coisas que não são boas, mas aí vale muito do produto, que quem quer comprar vai comprar aquela coisa que é boa, que tem qualidade, que tem nome, que tem já tantos anos que você... sedimentado no mercado. Que você está super seguro lá, e isso é o que faz a diferença aí. E hoje, Léo, qual conselho que você dá para você que fala tanto sobre esse tema, né? Qual conselho que você dá para o seu aluno de pós-graduação quanto a seguir de uma forma segura dentro da odontologia para que ele galgue caminhos com segurança de crescimento profissional? A primeira coisa é encontrar seu nicho de mercado, né? Eu sempre falo que é necessário você fazer primeiro o que é preciso para depois você fazer o que você gosta. Fazer o que você gosta é um luxo na vida da gente. Pois é. Você tem que fazer o que é necessário. No episódio do Rafael Canguçu, ele falou exatamente isso, né? Que a pessoa tem que escolher aquilo e faça bem aquilo. Então, só que aí as pessoas hoje em dia falam assim, me formei, eu não quero fazer isso, eu não sou feliz fazendo isso. Não é ser feliz, tem que fazer isso porque é necessário fazer. E aí você vai adquirindo valências para você entender qual é o seu nicho de mercado. Eu falo com sinceridade, eu nunca achei que eu seria professor. Nunca achei. Nem eu. A minha vida inteira eu sempre fugi de ser professor. Eu me formei e... Você é maluco, você é professor? Tá doido. E de repente, hoje em dia, eu vivo disso. Entendeu? Eu vivo disso, de aulas, sou dono de escola, sou coordenador de curso, professor enfim, a docência acabou virando, fiz especialização, mestrado, doutorado, virei um cara titulado numa coisa que eu jamais imaginei. Eu achei que hoje em dia eu ia estar numa clínica top, sendo um cirurgião que ia chegar lá, ia operar, depois ia entrar minhas estagiárias, meus estagiários para suturar, eu ia levantar as mãos assim, sair, ia tomar um café e a conta bancária enchendo. Isso era o que eu imaginava para mim. Mas eu entendi desde cedo que eu precisava fazer um bocado de coisa antes de ser esse magnata da cirurgia, né? Então, o meu conselho é, primeiro, encontre o seu nicho de mercado, e a segunda coisa, comece a adquirir valências para você atingir a excelência nesse nicho de mercado. Entendeu? Se você precisar fazer outras coisas para poder bancar o seu desejo, bancar o seu sonho, porque eu sempre gosto de diferenciar duas coisas entre sonho e objetivo. Entendeu? Sonho é aquela coisa que você quer, mas que você não faz nada para que aquilo aconteça. Você, poxa, eu gostaria de ser tal coisa, mas poxa, eu gostaria, mas você não está... Objetivo não, objetivo você começa a colocar coisas concretas naquele caminho para que você atinja. Você pode atingir ou não, mas você está fazendo alguma coisa para chegar lá. Isso é objetivo e não sonho. Tá? Então, quando você está começando, você tem que transformar o seu sonho em objetivo. E a primeira coisa é encontrar seu nicho de mercado. Como é que você faz para poder melhorar isso? Aí é o que eu brinco com meu filho em relação ao que eu faço com ele. Eu digo que, para quem conhece jogo, você gosta de jogo, sempre gostou. RPG, que é aquele personagem que vai adquirindo valências, skills ao longo do jogo. Eu brinco que com meu filho eu faço isso com ele. Eu vou
colocando skills nele para que ele se torne uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? E com os alunos eu acho que é a mesma coisa. Você vai dentro da odontologia, você se forma, você começou o seu jogo ali. Às vezes até começou quando você entrou na faculdade, aí você vai adquirindo habilidades, vai adquirindo skills, no caso, para que você se torne um dentista melhor. Quanto mais habilidades variadas você tiver, melhor dentista você vai ser. Se isso estiver todo dentro de um nicho, aí você vai ter que exercitar a arte da paciência, porque chega. Às vezes a pressa impede grandes profissionais de se tornarem grandes profissionais, porque é aquela coisa imediatista que é muito comum da nova geração. Então, e aí puxando um gancho aí dessa nova geração, né, você tem feito aí vídeos bem interessantes, né, sobre essa geração, essa nova geração, e assim, pô, eu confesso que eu ficava esperando o próximo vídeo que você ia lançar sobre... Foram 10 episódios da geração Z. Esses episódios. Fala um pouco como é que veio essa ideia, Léo. Isso foi uma coisa assim meio natural? Cara, fala um pouco sobre na isso. realidade, sempre me chamou a atenção a forma com que a geração Z lida com as coisas. E essa forma, muitas vezes eu que sou anos 80 total, né? Eu fui adolescente. Aí, Giovanni, ele deve estar jogando alguma outra coisa enquanto tá jogando, rapaz. Tá jogando. Tá respondendo alguma outra coisa. Você, rapaz, eu tô aqui focado, presta atenção. Não, mas é o que eu quero dizer que... Eu sou milênio, um pouquinho depois de vocês são geração X, eu sou milênio, é outra história. Geração Z já é outra galera. Pois é, geração Z de 97 pra cá. Eu sou 94. Então você é quase geração Z. Eu sou a raspa do tacho ali. Então o que aconteceu? A forma com que eles lidam com a vida é uma coisa diferente. Eles têm muita coisa legal do que diz respeito à parte pessoal, de evolução de você como pessoa, como ser humano, como enxergar as outras pessoas. Isso é muito bacana. Mas do ponto de vista profissional, eles são o caos. Por quê? Porque a primeira coisa é que eles levam mais tempo para amadurecer profissionalmente, porque eles têm muita sensibilidade. E a sensibilidade para o mercado, em 99% das vezes, ela não é boa. Você tem que ter uma casca, né? Tem que ter uma casca, você tem que estar preparado, e a sensibilidade, às vezes, faz com que você fique muito, desculpa a redundância, fique muito sensível a determinadas coisas, e isso bloqueia o ganho de determinadas experiências, porque você não está feliz, porque você acha que aquilo não é para você, porque aquela pessoa te olhou feio, porque aquela não era responsabilidade sua. Então aquilo ali foi me chamando a atenção, e aí eu comecei a relatar casos que aconteceram dentro do nosso ambulatório, e eu falei, não é possível. Eu contei o caso da menina que disse que ia aproveitar que o paciente ia faltar e ia para a praia, né? Eu vou aproveitar, trouxe meu biquíni para ir para o Porto, né? Então aproveitar para dizer que a aluna minha que disse que não tinha chegado cedo porque ela era de câncer, e câncer não costuma acordar cedo, tal, era muito difícil, tal. Eu falei, pô, eu sou de câncer e tô aqui desde cedo. Aí ela nem sabia que o signo que não acorda cedo era Sagitário, pô. Até eu sabia disso, ela não sabia. Entendeu? Quer dizer, eu não sei nem se era Sagitário, mas eu tô falando aqui agora, mas na época eu falava sobre isso, e eles falam isso, e é com verdade. Você não é aquela enrolação, a gente conhece, a gente dos anos 80, a gente tinha aquele Rolando Lero tradicional, assim, cara que joga o você papo. via que ia chegando ali Malandro. assim e tal, mas eles são diferentes, não é malandragem, é verdade. Eles acreditam naquilo. Eles criam uma outra realidade da coisa. É paralelo, assim, você fala, não é possível que os caras estejam falando a verdade. Ela, não, mas aquilo vem de dentro mesmo, ele tem aquela sensação de que aquilo tá certo e que você teria que aceitar aquilo como desculpa, e tá lindo, tá massa. Entendeu? Então, falar de uma maneira mais brusca, a gente que veio da cirurgia, a gente tem um tato um pouco menos refinado, né? Então a gente às vezes fala e você tá achando que você tá falando normal. Aí quando você olha, tá a menina chorando lá do lado, porque você foi grosso. E você falou, pô, não sei o que lá, você é tóxico. Eu falei, pô, aí nessa hora você tem vontade de dar outro grito. Tem outro grito. Só que aí, o que acontece? Depois é o que eu brinco, as pessoas veem que eu sou fofinho, eu não sou esse brutamontes. Esse brutamontes todo, né? Então as pessoas
As pessoas entendem a minha relação. Eu lembro que você foi minha dupla em cirurgia, em exodontia. Aí o primeiro dente que foi extrair um premolar que tinha uma raiz assim, tipo um gancho, e não conseguia extrair, eu fiquei quase 1 hora lá, e Léo pegou assim, Sérgio, vá, já deu tempo, já show aí. Aí Léo foi lá, tirou o dente em 2 segundos, aí eu, pô, bicho, aí eu percebi assim, rapaz, cirurgia não é a minha praia. Eu entendi ali desde aquele momento, e aí Léozão, depois de anos, eu via que ele realmente tinha essa aptidão, né? Essa aptidão, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Isso é bom, mas para mim, eu costumo dizer para meus alunos que isso foi uma coisa que me prejudicou um pouco. Eu tinha uma aptidão para cirurgia desde cedo e eu meio que bloqueei as outras especialidades. Eu queria ser cirurgião e meio que fazia as outras coisas para poder passar. E a cirurgia não, a cirurgia eu me dedicava, eu gostava em vários estágios e assumia já coisas, responsabilidades ainda como acadêmico e tal. Sempre desenvolvi isso. Depois que eu virei implantodontista, você sabe bem o que é isso, Giovanni, que o implantodontista ele tem que ser um grande clínico geral, ele tem que entender de tudo, cara. E aí eu via que eu não tinha conhecimento de prótese, eu não tinha conhecimento de pério, eu não tinha conhecimento de oclusão, eu falei, caramba, eu perdi isso tudo porque eu só focava na cirurgia, e aí eu tive que adquirir tudo isso depois e pagando para poder adquirir isso, enquanto eu tive aquele conteúdo todo de graça e por acreditar que aquilo seria a minha vida, eu negligenciei outras coisas. Então, a aptidão, às vezes, te atrapalha porque ofusca as outras coisas. Exatamente isso. Cara, isso é legal você falar, porque, assim, eu comecei direto na implantodontia, né? Durante a faculdade, eu trabalhava durante a faculdade, e eu não tinha grana para fazer todos os cursos que eu queria. Tipo assim, tinha gente que desde o início da faculdade fazia curso e tal. Eu não tinha essa grana. Eu precisava escolher entre os cursos que eu faria. E é engraçado porque eu sempre quis implantodontia. Primeiro dia da faculdade, eu fui assistir a apresentação, tal, não sei o que, entrei na biblioteca, peguei um livro de implante, cheguei em casa e fui estudar implante. E aí, eu tenho certeza que os meus 2 primeiros anos de formado, porque eu já atuava como implante, porque no 9º e 10º semestre eu fiz uma atualização em implante. Podia, né? Podia. Então, podia, para todos os efeitos, podia. Agora pode. Agora voltou a poder. Pois é. E aí, eu tenho certeza que se eu tivesse focado também em todas as outras áreas, eu teria sido melhor, eu teria tido menos dor de cabeça no início. Porque a gente que faz implante, a gente sabe o quanto isso atrapalha. Então, assim, como educador hoje dessa galera que você vê que eles já querem entrar na faculdade como super especialistas, o que é que você acha que eles deviam fazer? Você acha que eles deviam aproveitar melhor a graduação ou fazer vários pequenos cursos durante ela? Eu acho que deveriam aproveitar melhor a graduação. Eu sou de uma geração que as faculdades tinham grandes professores. Né? Exatamente. Grandes professores. A gente teve grandes mestres. Eu fiz parte de grupos, enquanto professor de graduação, que eu olhava assim, caramba, quem está passando por aqui está tendo uma educação fantástica. Hoje em dia, com a ampliação do número de faculdades e com a queda do poder salarial, ou seja, das ofertas salarial para os grandes nomes continuarem como professores, muitas vezes a formação do aluno ela não é aquela melhor possível. Ela vem com algumas lacunas importantes por deficiência técnica do aluno, por conta da própria instituição que ele se formou. Não é generalizando, não. Existem ótimas instituições com grandes professores, mas se você olhar a quantidade de cursos de odontologia, é impossível, literalmente impossível, você ter todos os cursos com a grade de professores excelente. Né? Você tem alguns expoentes, mas tem muita gente que está ali pelo salário para trabalhar mesmo e é lícito, é bacana isso. Tá? Mas, em compensação, a formação daquele aluno ele fica prejudicado. Então, quanto mais você tiver uma formação de graduação adequada, você vai entender melhor aquilo que você precisa enquanto curso, porque você não tem aquela formação ainda na graduação para saber, eu preciso fazer um curso daquela coisa. Pra você ter ideia, nosso curso de cirurgia, ele mudou o perfil. E eu vou te falar por quê.
Antigamente eu tinha pessoas que adoravam cirurgia no meu curso de cirurgia. Adoravam. Então era aquela briga por cirurgia, eles queriam porque queriam fazer. Hoje em dia no meu curso de cirurgia eu tenho pessoas que detestam cirurgia. Literalmente detestam cirurgia. Sabe por quê? Porque são pessoas que negligenciaram cirurgia durante a faculdade, acabaram caindo em PSFs, trabalhando, tendo que trabalhar nos empregos, precisando de cirurgia e não tinham esse conteúdo. Então eles voltam para buscar uma coisa que eles poderiam ter aprendido na faculdade. Então, na faculdade você tem que ser um grande generalista, certo? Que aí você, quando você decidir o seu nicho, como a gente falou sobre isso antes, você aí acaba aí colocando as valências necessárias para que você se desenvolva. Então eu acho que os primeiros semestres devem ser total dedicação ao seu curso de graduação e talvez os últimos 2 semestres já você começando a direcionar, porque você já tem uma certa noção daquilo que você deseja. Tocando um pouco nesse assunto que você falou, Giovanni, sabe o que é que mais me preocupa? A harmonização facial. Tem meninas que entram no primeiro semestre, segundo semestre, que já querem ser harmonizadoras faciais. Então elas negligenciam bastante conteúdo odontológico de uma maneira geral. Então aquelas pessoas... E às vezes os básicos, né? Os Porque básicos. Um cara que vai fazer harmonização facial, ela tem que entender profundamente da anatomia. Sim, só que para elas o importante é aquela parte estética. Então a harmonização facial é uma especialidade sensacional, porém é uma especialidade que requer muito conteúdo, muita parte anatômica, muita parte fisiologia, cirúrgica muitas vezes, tal, estética, noções faciais de equilíbrio, tal. Então precisa de muita coisa. E quando você negligencia toda aquela parte do conteúdo básico, você vai ter uma certa dificuldade de atingir o ápice desse conteúdo. Então é complicado você chegar no início da faculdade, até mesmo como você falou, eu quero ser implantodontista no primeiro semestre, né? Então você tem essa dificuldade, eu tive essa dificuldade, e a harmonização facial ela acaba tirando um pouco do foco dentário mesmo, relacionado à odontologia, né? Rapaz, e assim, isso que a gente tá falando é um ponto bem importante pra galera saber, pra galera entender, pelo seguinte, eu entrei na faculdade, eu queria ser implantodontista, e por vaidade, eu falei assim, não, eu quero tirar notas excelentes. Por vaidade, eu queria ter um boletim de 9 pra cima. Então, até o terceiro semestre, todas as minhas notas do boletim eram 9 pra mais. Aí chegou no terceiro semestre, eu olhei assim, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada. E aí, com o quarto semestre, você tem a primeira clínica lá na Baiana. Aí eu olhei assim, quando eu entrei na clínica, eu falei, eu já sei o que eu tô errando. E o que eu tava errando era justamente isso que você tá colocando. Eu não estava estudando para ser um bom clínico, para ser um bom dentista. E aí, resultado, quando eu caí na real, eu falei, quer saber de eu vou estudar clínica, eu vou estudar o que não estão me ensinando para eu me tornar um bom profissional e eu tenho certeza que isso vai me transformar num bom especialista. E hoje eu falo, não existe um excelente especialista que não é um excelente clínico primeiro. Esse é o fundamento que eu falo para os meus alunos. Principalmente porque eu sou coordenador de curso de implantodontia e de cirurgia, que não existe bom implantodontista que não seja um excelente clínico. Sim. Tem que ser, não porque tem como. Senão o cara não tem noção de reabilitação, não tem como. É clínica mesmo, é a noção geral de interpretar o paciente enquanto reabilitador. E vai mais no básico da coisa. Tem cara que não sabe o mínimo sobre adesão. Tem gente que sai formado de faculdade ou se formando, aí tá entrando no mercado de trabalho, poxa, eu que vivi a realidade de clínicas mais simples, recentemente, tal, até pouco tempo atrás, eu vi a galera entrando no mercado de trabalho sem saber quanto tempo você tem que fotopolimerizar um adesivo, quanto tempo você tem que fotopolimerizar cada camada de resina, cada incremento de resina, que botava ácido o mesmo tempo da dentina, o mesmo tempo do esmalte, botava só de uma vez, não fazia condicionamento seletivo. E aí você ia vendo pequenas aberraçõezinhas. Aí uma pessoa dessa, ela tem responsabilidade
Pra furar um osso, botar um implante, ou furar uma cara e botar preenchedor? Responsabilidade ela tem, não sei se ela vai ter a construção do conteúdo adequado para ela poder chegar a isso. Eu sempre falo com meus alunos que botar implante é fácil. É fácil. Se eu chamar uma criança de 10 anos aqui e fizer um hands-on com ele vai botar aquele implante ali. Não tem. Agora, botar implante no lugar certo é que é difícil, certo? Enxergar a reabilitação enquanto... São milímetros que fazem diferença, né? Total, principalmente milímetros para frente, para vestibular, fazendo total diferença, cara. Mas, nesse sentido, o contexto é exatamente esse aí, de você se preparar. Eu tenho uma história que eu fui militar durante quase 9 anos, né? Sim. E quando eu entrei com o meu mestrado em clínica odontológica. Então eu entrei para clínica. Só que na vaga que eu estava disputando, uma vaga de cirurgia. Só que meu mestrado era em clínica odontológica. Então quando chegou lá, o coronel virou para mim e falou: não, você não vai fazer cirurgia, não. Seu mestrado não é em clínica, você vai para dentística. Aí, o cara me deixou 1 ano na dentística. Eu acho que tem até hoje gente lá com o dente colado, com cada restauração que eu tenho feita, que parece sabonete, rapaz, grudado assim, sem cuspe nenhuma, sem anatomia nenhuma, aquele negócio bizarro. Eu não sei como não fui preso mesmo, porque a quantidade de barbaridade que eu fiz durante aquele ano lá. Quando mudou o comando, que eu falei, pelo amor de Deus, me tirem daqui, porque tá sendo um caso sério, porque eu tô fazendo um bocado de loucura aqui, porque eu não sei fazer, pô, não tava anos sem fazer isso, tal. Aí eu tava na urgência, outro dia que eu tive que fazer um canal, eu falei, você é maluco, velho? Vou fazer um canal instrumental. Qual é a lima aqui? Aí eu falei, eu só me lembrava da técnica I-2. Falei, eu vou ultrapassar o forame, quando eu passei que tá, eu volto 2 milímetros e abitura. Falei, rapaz, eu sei, então a gente passa por esse tipo de experiência. Eu falava, rapaz, por que eu não parei na faculdade para poder tal? E eu vejo a sensação que os alunos meus têm com a extração dentária. Sim. Que estão sendo testados em postos de saúde, em UPAs, enfim, em PSFs, e estão lá, tem que extrair um dente, fica, pô, tenho que voltar a ter esse conteúdo. Então é fundamental, cara. Isso aí foram fatos verídicos, né? E falando sobre histórias, você é um cara que tem muitas histórias. Eu estava